você acha a história chata, é porque você nunca achou alguém que soubesse contá-la. Este é o Win História. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a este episódio do Win História Podcast, em especial, o Win Nerd. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Ferreira, eu sou mestre e professor de História. E hoje nós viemos aqui, senhoras e senhores, para discutir um dos eventos mais marcantes na história dos Estados Unidos. Este progresso e expansão territorial que foi determinante para a construção de uma identidade nacional estadunidense, moldando os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais deste país. No entanto, essa conquista territorial não aconteceu de uma forma pacífica, assim como nenhuma outra, trazendo consequências profundas para diferentes grupos sociais, especialmente para os povos nativos, os povos indígenas da região. Então vamos começar? A formação dos Estados Unidos tem uma necessidade de expansão. A história da marcha para o oeste está diretamente ligada à formação dos Estados Unidos como uma nação independente, que no final do século XVIII, as 13 colônias britânicas do norte estavam cada vez mais insatisfeitas com o domínio da Inglaterra, especialmente devido às altas taxações e à falta de representatividade dentro do parlamento britânico e as restrições comerciais. Esse cenário culminou na Guerra da Independência dos Estados Unidos, travada de 1775 a 1783, e na consequente proclamação da independência no dia 4 de julho de 1776. Essa formação política deste povo, deste novo país, somente ocorre em 1787 com a criação da Constituição, ou, em outras palavras, da Carta Magna dos Estados Unidos da América, que é um documento que estabelece os princípios básicos para o regime republicano e representacionista por meio da presidência. Vale dizer também para você, meu querido, que consolidar a independência é garantir a soberania, exigia mais do que uma Constituição. Era necessário ampliar e fortalecer o domínio do país. Desde a sua fundação, os Estados Unidos enfrentavam um desafio como expandir seu território sem a presença de uma monarquia centralizadora. Como esse era o processo e o caso da Inglaterra, a resposta veio como uma política agressiva de ocupação do território que buscava integrar novas terras ao país por meio de compras, negociações e, em muitos casos, conflitos armados. Então, neste processo que levou a um intenso fluxo migratório para o interior do continente, é conhecido como a Marcha para o Oeste. As razões dessa expansão eram diversas e as principais eram a busca por terras férteis para o cultivo agrícola e da pecuária, o desejo em estabelecer novas cidades e fortalecer a economia do país, o interesse de buscar e explorar recursos naturais como ouro e outros metais preciosos, e a necessidade de consolidar a soberania estadunidense, evitando que as potências europeias reivindicassem os seus territórios. Vale lembrar também que tem aquela famosa e clássica ideia de ser rico, Muitos foram para o oeste tentando ser rico, conquistar sua riqueza dentro desse processo. E essa migração em massa levou à ocupação das planícies centrais, onde muitos colonos se estabeleceram como criadores de gado, enquanto outros seguiam rumo ao oeste até a costa do Pacífico. Vale dizer também que essa ideia de chegar até a costa do Pacífico era um modo de controlar o comércio para o Pacífico e a Ásia. Então essa descoberta também do ouro dentro dos territórios que hoje são a Califórnia, em 1848, intensifica ainda mais esse movimento e milhares de pessoas se dirigem à região na esperança de enriquecer de uma forma rápida.
A ideologia da Marcha para o Oeste, ela não foi apenas uma ação pragmática da conquista territorial. Ela também foi impulsionada por uma ideologia conhecida como o Destino Manifesto. Vale lembrar para vocês que foram para os Estados Unidos eram puritanos e eles acreditavam que tinha a predestinação. O Destino Manifesto, que é falado dentro desse processo, é que eles entendiam que eles tinham uma missão divina e histórica de levar a civilização, o progresso e a democracia ao continente inteiro, expandindo-se do Atlântico ao Pacífico. E segundo essa visão, este sofrimento que eles passariam, esses colônios pioneiros passariam dentro dessa jornada, seria justificado pelo propósito maior divino, que era a sua missão. A missão divina na Terra que você tinha, por mais que você tivesse que sofrer, você estava cumprindo a missão de Deus na Terra. Isso traz uma ideia de um conceito que defendia que os estadunidenses que estavam emergindo ali tinham uma missão divina e histórica de levar essa civilização. Na prática, o Destino Manifesto legitimava a ideia que os povos indígenas e os mexicanos eram obstáculos para o progresso, e o que ajudou a justificar uma série de conflitos e barbáries foram praticadas para a apropriação das terras que já estavam habitadas por outros povos. Esse pensamento estava alinhado com outras ideologias da época, como o darwinismo social, que pregava que a sociedade evoluía por meio da competição entre grupos e os mais fortes teriam o direito de prevalecer sobre os mais fracos. Complementando essa ideia do darwinismo social, podemos lembrar a você que o darwinismo social também era uma forma de preconceito racial, nos quais o branco, o europeu, tinha direito a controlar e a subjugar qualquer outro povo que não fosse da mesma cor que o seu. Então, essa expansão dos Estados Unidos não ocorreu sem muita resistência. Elas determinaram essas formas para garantir essa independência política, para fortalecer o seu comércio, e ficou conhecido também outros conflitos dentro dessa expansão. No início do século XIX, o país enfrentou um embate entre a Inglaterra e a Segunda Guerra de Independência, de 1812 a 1814. Esse conflito foi o resultado de disputas comerciais e a tentativa britânica de limitar a expansão dos Estados Unidos na América do Norte. A guerra terminou com o Tratado de Gandhi, que estabeleceu a fronteira entre os Estados Unidos da América e o Canadá, garantindo a segurança e os interesses do povo naquela região. Outro confronto armado, que também teve influências e tudo mais, ocorreu na região onde é o Texas, então pertencentes naquela época ao México. Durante a década de 1820, o governo mexicano permitiu a entrada de colônias estadunidenses naquela região para auxiliar na ocupação e conter esses ataques indígenas que existiam aos povos brancos que estavam ali com um modelo de expansionismo. No entanto, os colônios, principalmente para chegar e morar lá no Texas, eles tinham que se converter ao catolicismo. Lembrando que o México foi colonizado pela Espanha, um país de tradição católica. Então era comum eles exigissem esse processo. Nessa grande questão, nesse grande embaraço, esses colônios desrespeitaram essas condições impostas pelo México, como a conversão e a proibição da escravidão. Afinal, o México fica na região sul dos Estados Unidos, que fica próximo ali das regiões onde ficavam as 13 colônias, que, historicamente, são colônias de escravidão massiva, onde sua população, no caso dessas colônias, era, em grande parte, maioria escravizados. Então esse conflito mencionado em 1836 teve apoio desses colonos texanos e o então Estados Unidos, proclamou a independência do Texas do México, o que levou a uma guerra conhecida como Guerra México-Americana, que durou
de 1846 a 1848. O desfecho foi o Tratado de Guadalupe Hidalgo, no qual o México perdeu cerca dos seus 30% de território, cedendo aos Estados Unidos as regiões que hoje correspondem aos estados do Texas, Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e parte do Colorado. Dentro desse processo e de expansão emergente, como já havia falado, a descoberta do ouro na região da Califórnia, que deu a corrida do ouro, e a instauração de uma lei, a Homestead Act, que são a questão justamente do Homestead Act de morar, né, a lei da propriedade, para consolidar essa ocupação desses territórios, que oferecia aos colônios a gratuidade de estarem dispostos de cultivar essas áreas por mais ou menos 5 anos. Em troca, isso acelerou o processo de ocupação desse oeste, atraindo milhares de imigrantes em busca de oportunidades de ficarem ricos. Além disso, essa descoberta do ouro em outras áreas ocidentais fez com que os milhares de pessoas migrassem de outras regiões que não fossem somente a Europa, né, a Ásia, para os Estados Unidos também, impulsionando o crescimento de cidades como São Francisco. Dentro desse processo sangrento, como a gente já falou, também existiu a ideia desse controle aos indígenas, dos povos nativos americanos da América do Norte. E é conhecida também a questão da Trilha das Lágrimas, que causou um grande impacto sobre os povos indígenas. O que isso significa, professor? Simples. A marcha para o oeste teve consequências devastadoras para esses povos, que foram sistematicamente se deslocando, sendo massacrados e submetidos às políticas de assimilação forçada. Na década de 30, o governo aprovou a lei da remoção indígena, Indigenous Revival Act, que obrigava os nativos a deixarem suas terras e migrarem para as áreas remotas, além do rio Mississippi, que fica basicamente no meio dos Estados Unidos, pois milhares dos indígenas nesse processo e nessa jornada morreram devido às condições precárias de fome e doença. Além dessa violência física enfrentada pelos povos indígenas, que sofreram um extermínio cultural com a sua destruição, não somente a destruição das pessoas, né, a morte de várias pessoas, mas a destruição das suas tradições, crenças, o modo de vida, que esses povos indígenas têm uma forte ligação com a terra. E essa terra é uma luta constante até hoje. Essas comunidades tentam recuperar suas terras e preservar essa cultura. Dentro desse processo, vale também dizer que isso tudo, além dessa expansão para o oeste, teve a questão da escravidão, que serve de gargalo principal para o que seria a declaração, né, da Guerra Civil Americana, que veremos numa outra oportunidade. Então, em conclusão, podemos entender que a Marcha para o Oeste foi um processo marcante dentro da história dos Estados Unidos, movida pela ideologia do destino manifesto, a clareza real de que Deus tinha levado você para lá e você era responsável pela civilidade. Nesse quesito, o desejo pela riqueza e o interesse de expandir a cultura e a influência estadunidenses entra em vigor com a conquista territorial que transforma profundamente essa nação na época. Esse preço foi um alto custo, resultando na destruição dessas culturas indígenas e nas guerras para a criação de um país marcado por desigualdades. Até hoje, os impactos deste período podem ser observados em questões como luta por direitos indígenas, urbanização do Oeste e as disputas por terras nos Estados Unidos. Portanto, analisar esse período nos ajuda a compreender como as nações constroem suas narrativas históricas e os impactos que essas decisões têm no tempo presente. E chegamos ao fim deste podcast. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar seu comentário, seguir nossas páginas no Instagram e no YouTube. E se quiser apoiar este projeto para que ele possa crescer um pouco mais, pode fazer um Pix de qualquer valor para a chave Pix que vai estar discriminada na descrição. Lembrando, este podcast é baseado em pesquisas historiográficas, então as referências estarão constando
também na descrição deste episódio. Até a próxima!